Sejam bem-vindos ao programa Saúde Tal e Qual. Saúde Tal e Qual é o programa que aborda as mais diversas áreas de saúde. Meu nome é Lénia O meu nome é Joaquim. e estamos aqui para o ajudar. Ajudá-lo na sua saúde, ajudá-lo a melhorá-la e, quem sabe, a saúde dos seus familiares, dos seus vizinhos, das pessoas de quem gosta. Estamos aqui para dar conselhos, para ajudar. No fundo, aquilo que nós queremos é exatamente ajudá-lo a descobrir, afinal de contas, o que é que você pode fazer, qual é que é, por assim dizer, o seu papel para ter mais saúde. Afinal, o que é que eu posso fazer, por mais pequeno que seja, para ter mais saúde? E, claro, mais saúde significa mais qualidade de vida e, quem diz, de si próprio, de quem está à sua volta, sejam familiares, sejam amigos, por assim dizer. Verdade. Hoje decidimos trazer um tema interessante. Aliás, os nossos temas são todos interessantes. Mas é um tema que sai desta linha de médicos e de enfermagem. Sim. Falamos da área da saúde e a área da saúde é tão vasta. E hoje tivemos necessidade de trazer aqui o tema que é a terapia da fala na infância. Sim, realmente a terapia da fala possivelmente é desconhecida de muitos dos telespectadores. Tem uma importância extremamente essencial, quer na própria prevenção, quer na própria recuperação depois de problemas de voz e não só, como vocês irão ficar a saber, a nível das crianças. E hoje vamos centrar-nos mais nesta área da criança. Afinal de contas, as crianças estão a iniciar. Imagine o que é uma criança com um potencial que pode recuperar, por assim dizer, e falar, e não falar o quanto a limita, por assim dizer, e no fundo é isto que nós tentamos desmistificar e ajudar aí quem esteja em casa, ajudá-lo exatamente a tomar conhecimento dos recursos que acabam por existir, ainda que escassos, na área da saúde, digo, no Serviço Nacional de Saúde, mas que existem na comunidade, e que é essencial e que são essenciais para se ter esta qualidade de vida, portanto, o que é essencial e que qualquer um luta para ter esta qualidade de vida. Para tal, hoje temos connosco, e que desde já agradecemos, a doutora Sara Reis, terapeuta da fala, que nós agradecemos o facto de ter colaborado connosco aqui na Ângelos TV, no Saúde Tal e Qual. Muito obrigado. Obrigada, eu. Obrigada. Doutora Sara Dias Reis Henriques é terapeuta da fala há 11 anos, é pós-graduada em Ciências da Voz, tem como áreas de interesse a voz e a linguagem e também tem formação em comunicação aumentativa e alternativa. Doutora Sara, para quem lá está em casa, e nós estamos, alguns já recorreram a terapeutas da fala, e vamos, por exemplo, vamos nos centrar um pouco mais a nível da infância. Já tivemos consigo e aqui consigo a abordar também aqui alguns aspectos relacionados com a terapia da fala, em que é que consiste por ali fora. Imagine uma pessoa ter uma criança. É evidente que a partir de que altura é que, por assim dizer, deveria recorrer, por assim dizer, a um terapeuta da fala? É assim, uma criança que não diga nenhuma palavra até aos 2 anos e meio, já não é dito normal. Há qualquer coisa que não está bem, que deverá ser visto. Pode ser por timidez, mas temos que despistar essas situações. E então, nessa altura, devem de recorrer ao terapeuta da fala. Neste caso, portanto, isto é como uma forma, o recorrer, e aqui alerto sempre este aspecto, que é assim, o recorrer, as pessoas não têm que se preocupar que existe algum problema. Exatamente. Aqui portanto, é assim, aqui o essencial é, o recorrer tem uma grande vantagem. É que, às vezes são pequenos pormenores, às vezes é mais o eu ter o apoio de alguém que percebe, que está por dentro e que me pode ajudar, pode-me, por assim dizer, facultar as tais ferramentas, que às vezes não é nada por ali além, porque nós às vezes pensamos em grandes coisas, são os tais pequenos pormenores, que nós de vez em quando aqui vamos dizendo, são estes pequenos pormenores que fazem a diferença toda, porque é a soma destes pequenos pormenores que acabam por mudar, e se nós tivermos, e aqui é essencial na criança, quanto mais precocemente for, Melhor. melhor.
porque às vezes não quer dizer que a criança não fala ou que não tenha condições para desenvolver a linguagem. Muitas das vezes o que acontece é que nós pais, por facilitismo, ele aponta para aquilo e eu quero o livro. Queres o livro, então toma o livro. E a criança não sente necessidade de falar. Às vezes são pequenos aspectos que... básicos do dia a dia que nós acabamos por facilitar, que é mesmo assim, porque a vida é sempre a correr e que às vezes prejudicam esse atraso. Não quer dizer que ela não fale, mas tem um atraso do desenvolvimento da linguagem. Sim, sim. Doutora Sara, peço desculpa, sabemos que uma das suas grandes áreas de intervenção são as crianças. Sim. E daí a doutora Sara está perfeitamente à vontade para nos falar sobre a terapia da fala nas crianças. Estou aqui curiosa, quais são as situações mais comuns, quais são os problemas mais comuns que as crianças apresentam? Normalmente são mais problemas de linguagem a nível da articulação dos diversos sons. São esses os casos que chegam mais. Ou então também que depois reflete da linguagem, da escrita, numa fase um bocadinho mais avançada. Idade já escolar. Sim. Porque realmente aqui eu estou-me a lembrar, por exemplo, as crianças, a gente quer queira, quer não, nesta fase inicial, a comunicação é essencial. Claro que não é só o verbalmente, mas que é essencial, nós em termos para falarmos, mesmo nos dias de hoje, embora se utilize muito os jovens, etc., lá as mensagens, etc. Mas voltando aqui às crianças, acredito que a nível, para quem tem, por exemplo, um pai, por exemplo, a nível do jardim de infância, por ali fora, toda aquela ansiedade, imagino, por exemplo, qual não é a ansiedade que um pai tem, em que a criança ainda não pronuncia muito bem as palavras, ou ainda fala meio espanhol, entre aspas. Às vezes isso não é uma preocupação, porque às vezes é a própria ansiedade dos pais, eles estão dentro do padrão dito normal. Às vezes basta, por exemplo, só corrigirem um bocadinho, dizer, olha, não é assim que se diz, com mais calma, e os pais não se preocuparem tanto, porque tal e qual como no andar há crianças que se desenvolvem mais cedo, também na fala há crianças que desenvolvem a fala mais cedo. Ainda há pouco tempo, por acaso eu li... porque eu, sendo terapeuta da fala, estava com um grande problema porque achava que o meu filho que estava com problemas de fala, estava a falar muito tarde. E não estava dentro da normalidade. E então, num dos artigos que eu estava a ler, descobri que a fala está muito ligada com a maturidade a nível visceral. Também, conforme a altura em que eles deixam as fraldas, também a linguagem se desenvolve mais rapidamente. Que engraçado, estamos sempre a conhecer, não é? Sempre a aprender. Eu estava aqui com necessidade de objetivar um bocadinho mais as coisas e quando falávamos das crianças que recorrem, dos pais que recorrem assim, que as crianças não pronunciam bem as palavras, eu estaria-me a lembrar, é aquela criança que, por exemplo, não diz os R's e diz eu quero arroz, não é? Em vez de arroz, o rato, e não diz o rato. Sim, normalmente vêm por esses problemas, mas às vezes o problema não é esse, porque esse é dos últimos sons a aparecer na linguagem. Muitas das vezes, quando nós depois vamos a fazer uma avaliação, verificamos que muitas das vezes é os Cs, que é os tais sopinha de massa, mas às vezes os pais nem ligam muito a isso, porque eles também são assim, acham que é esse o problema, é o dia-a-dia, mas depois nós vemos que há ali outros desenvolvimentos que ainda não estão. Mas normalmente sim, vem muito porque ainda não diz o R. O R. Eu estava-me aqui a lembrar, né? E tem a ver um pouco com a área de um estudo, sendo coordenador de uma unidade de cuidados continuados, uma unidade de cuidados na comunidade, e realmente é assim, são unidades que acima de tudo, a nível, intervêm tanto nos cuidados de saúde primários e que se querem multidisciplinares. Claro que nós sentimos a falta exatamente de uma equipa multidisciplinar, em que realmente nós na altura, recordo-me, quando da contratualização, uma das coisas que eu defendia e a própria equipa defendia é que a equipa fosse constituída por diversos profissionais, entre os quais a própria terapia da fala. Isto porquê? Porque nós sentimos esta necessidade. A própria intervenção precoce, portanto, que é um programa que existe a nível nacional,
nós sentimos esta necessidade e esta falta de terapeutas da fala para nos apoiarem, porque realmente nós identificamos crianças que têm exatamente necessidades e que, portanto, e que depois é necessário intervir. A intervenção, portanto, é uma intervenção que por si não surge assim de um dia para o outro. Muitas das vezes, como há tantos casos, nesses casos de intervenção precoce, o que acaba por acontecer é que os terapeutas que estão nos agrupamentos acabam por fazer uma primeira avaliação. Muitas das vezes pegam só nos casos ditos prioritários e intervêm com esses. Mas é uma intervenção que depois tem que ser mínima, porque há vários casos e tem que abrir o leque para dar a resposta a mais. Depois dessa avaliação, normalmente, como não têm recursos, os pais acabam por procurar fora para poder dar essa resposta. Eu até aproveitava aqui, lá em casa, se porventura tiver alguém responsável em termos políticos, que tenha peso, ou tenha, por assim dizer, esta pasta em termos de responsabilidade, lançava-lhe aqui o desafio, antecipava já aqui um desafio, aqui aproveitava exatamente no sentido de tentar desbloquear e tentar colocar nos cuidados de saúde primários, que é extremamente essencial, os terapeutas da fala. É assim, é evidente que são necessários outros técnicos por ali fora, mas aqui é essencial. Estamos a falar de crianças que, se nós trabalharmos com elas em termos de recuperação, nós não estamos aqui a limitar, estamos a abrir horizontes, não estamos a fechar. Se não estamos aqui a fechar logo, ainda elas são pequenas, já estamos nós a fechar. E coisas que se podem resolver muito antes, mesmo a nível antes dos 3 anos. Portanto, um dos objetivos é exatamente este diagnóstico inicial e esta intervenção, acima de tudo, o mais precoce possível, o antes dos 3 anos, e torna-se essencial, portanto, para além de após serem diagnosticados, existir alguém que dê resposta, por assim dizer, portanto, para tentar solucionar ou, por assim dizer, minimizar, tentar adaptar ao máximo aquela criança, por assim dizer, estimular ao máximo o potencial que ela tem. E ela própria conseguir se adaptar de forma depois a poder estar integrada na sociedade e desenvolver a sua vida o mais normal, com a melhor qualidade de saúde possível. Estava aqui a lembrar-me de uma pergunta que gostaria de fazer, que era os bons conselhos que podemos dar aos pais que nos estão a ouvir, aos avós também, a quem cuida de crianças, os bons conselhos para estas crianças, os bons conselhos que podemos dar na área da voz, que uma terapeuta da fala nos poderá dar. Por exemplo, as crianças, há uma fase da vida em que deixam de comer os passados e passam a comer mais os inteiros. E isso, parecendo que não, é muito importante. Às vezes os pais permanecem no passado porque é mais fácil, não há tanto tempo para a criança. Mas é importante que eles lhe comecem a dar os bocadinhos mais inteiros para desenvolver toda a musculatura a nível oral. Porque o mastigar ajuda a desenvolver os movimentos da língua, movimentos dos lábios, e isso tudo depois são pequenos pormenores que vão fazer toda a diferença a nível da articulação. O não facilitarem à criança aquilo que ela pede quando aponta, tentar, ok, que tu queres isso, mas então tens que me dizer o que é que tu queres. Ou dar-lhe, pronto, queres uma bolacha? Então, olha, bolacha, mas só quando disseres bolacha. Ou numa criança pequenina não vai dizer logo bolacha, mas que imita um som parecido com aquele que é pretendido e então aí dar, que é uma forma de estimulação da linguagem. Estou-me a lembrar, por exemplo, hoje em dia as crianças passam muito tempo em frente à televisão ou com os tablets ou com os telemóveis, porque nós não temos tempo para estar tanto tempo com eles. Mas no bocadinho que tivermos com eles e que eles estejam no tablet, ajudá-los. Há aplicações e há vídeos no YouTube e vários sítios que dá para estimular essa linguagem, fazer essa estimulação com eles, que para eles acaba por ser mais gratificante, porque aquilo vai mexendo e eles acabam por se entusiasmar. E, no fundo, acaba por ser uma mais-valia, às vezes. Olha, Sara, estava-me a lembrar do tempo dos nossos avós das linga-lingas, que eram extremamente engraçadas. E são muito importantes. Muitas das vezes nós em terapia usamos as linga-lingas para reabilitar a nível de alguns sons, porque depois
Eu estou-me a lembrar, por exemplo, do rato roeu a rolha da garrafa do rei da Rússia. Sim. Tem Sim. o som re. Quando nós fazemos trabalhamos o som re mais lá para a frente para tentar que o re fique na linguagem fluente. Tentamos dizer algumas lingalingas para que isso... Sim, sim. Aqui para tentar sossegar os pais, e uma vez que tanto o tempo passa rápido, por exemplo, os pais em que tenham crianças, por exemplo, a nível do ensino, já tanto no ensino em si, e que estejam, portanto, ainda em termos de estejam, portanto, a própria criança ainda necessita de terapia da fala. Sim. O que é que gostaria de transmitir no sentido de que isto é um processo, não é assim tão, não é por assim dizer, em que só obtém um resultado. Sim, rápido. como por exemplo o medicamento. Não é um Sim, medicamento que a gente sim, toma sim. e aquilo fica logo Sim, sim. resolvido. Não. É um processo que é lento, depende muito da criança e depende muito também da motivação com que a criança está e a motivação dos próprios pais, porque não é apenas numa sessão de 40 minutos, 30 minutos, 45 minutos que a criança vai adquirir as competências todas. É também ao longo do dia a dia. É muito importante que os pais se envolvam no processo de reabilitação da criança, que procurem falar com o próprio terapeuta e que procurem saber que estratégias podem facilitar nas crianças. Eu normalmente mando sempre os trabalhinhos de casa. Sim. Não mando todos os dias, quase todos, ou melhor, mando quase todos os dias, são poucas as vezes em que eu não mando, para que também os pais se possam sentir envolvidos. E a própria criança, se às vezes eles não falarem connosco, pedirem à criança para que seja ela a dizer: então como é que tu fizeste? Como é que se faz? Ensina-me. Que é para também a criança se sentir mais motivada e poder ter melhores resultados. Sara, muito obrigado por estar connosco. Em nome da Ângelos TV, em meu nome pessoal. Em meu nome, muito obrigada. Obrigada a eu. Obrigado. É provável que, possivelmente, em termos futuros, a gente, se calhar, vá voltar outra vez a abordar este tema. Isto, possivelmente, hoje até é um pouco, tipo, o despertar alguns aspectos, tentar sensibilizar as pessoas lá em casa, que, afinal de contas, portanto, é assim, é possível. As pessoas têm um papel essencial e ativo, portanto, na sua saúde, na sua qualidade de vida. Não se esqueça disso aí em casa. Nós estamos aqui para ajudar a tentar que você próprio descubra qual é que é o seu papel, o que é que pode fazer. Para isso, nós precisamos que nos faça chegar quais é que são os seus medos, os seus anseios, as suas dúvidas, por assim dizer. Dúvidas. Isso faz imenso sentido neste programa, no sentido de podermos dirigir este programa diretamente às suas dúvidas, sermos úteis, Sim. ajudarmos realmente diretamente naquilo que necessita. Para isso, faça-nos chegar, pode ser através do número de telefone, que passará em rodapé, pode ser através do e-mail, angelostv@angelostv.pt, mas, por favor, escreva-nos, telefone-nos. Para além disto, também aquilo que já vem sendo o hábito no nosso programa é a questão da dica da semana. É do desafio. O desafio da semana. E se nós o desafiamos é porque realmente nós acreditamos que você tem potencialidades e é capaz, portanto, de fazer. Não é nada por aí além, mas que faz muita diferença se fizer. Eu deixava este alerta em relação às crianças, porque realmente o tema era terapia da fala na infância. E o alerta é se tem alguma criança, pode ser o seu sobrinho, o seu filho, o seu neto, o seu irmão, quem sabe, sim. não é? Um filho de um amigo, não interessa. Se tem alguma criança que acha que eventualmente poderá estar ou com um atraso na linguagem ou com algum problema, faça esse despiste. Nada melhor do que fazer esse despiste, ir ter com alguém profissional que entenda e que diga: não, olha, não é de se preocupar, ou sim, vamos atuar já, porque agora sim ainda há coisas a fazer, mas daqui a uns anos já se perderam algumas possibilidades de recuperação. Por isso, caro telespectador, esteja atento às nossas crianças. Exatamente, e não se esqueça que é assim, nestas coisas é assim, quanto mais depressa nós avançarmos, não é o retardarmos ou deixarmos adiar que vamos resolver a situação. Muito pelo contrário, acabaremos por muitas das vezes depois a recuperação ser muito mais difícil. Da minha parte, quero agradecer
o ter estado connosco. O nosso muito obrigado em estar com a Saúde Tal e Qual e com a Ângelos TV. É verdade. Caro telespectador, foi um gosto estarmos aqui consigo neste programa de Saúde Tal e Qual.